Gente, aqui no círculo cromático, ó, tem várias opções de combinações de cores que a gente pode usar tanto para combinar roupa com a maquiagem, para combinar o esfumado, para combinar a cor dos olhos com a cor do esfumado, enfim, a gente usa para tudo, tá? Não é só na maquiagem. Porém, a gente, para conseguir construir um esfumado de acordo com essas combinações, a gente precisa ter um estudo bem mais aprofundado, a gente realmente conseguir entender como as cores são formadas, em que resulta a mistura de cada cor. Não é só olhar aqui, escolher uma combinação e fazer, porque pode dar errado. Eu vou ensinar para vocês uma forma, para quem é iniciante, de entender, de conseguir trabalhar com cores de uma forma mais fácil. E a combinação que eu mais gosto de fazer aqui no esfumado é essa combinação aqui análoga, que são de cores vizinhas. Só que você não precisa decorar isso. Você não precisa, sempre que você for fazer um esfumado, consultar o círculo cromático, não. É só você ter noção de usar uma cor e as outras cores que você usar, ter alguma cor em comum. Vou explicar de uma forma mais fácil para vocês entenderem, aqui no círculo mesmo. Eu vou fazer um esfumado para vocês de uma cor mais quente. Eu vou fazer um esfumado alaranjado para vocês. E aí eu vou mostrar o processo de como eu escolheria as outras cores. No caso, seria usando a combinação análoga, que é entre cores vizinhas. Porém, eu não precisaria nem consultar aqui o círculo. Eu tendo em mente de que o laranja, qual a cor que eu poderia usar anteriormente para fazer um degradê com laranja? Eu poderia muito bem usar a cor amarelo. Tá? Porque o laranja, ele tem um amarelo na composição. Então, as duas cores, elas entrariam uma dentro da outra de forma bem fácil, sem ter perigo de elas acinzentarem, tá? Então, qual é a próxima cor que eu usaria para fazer o degradê com laranja? Eu usaria o vermelho. Porque o laranja, ele já é formado com a mistura do amarelo com o vermelho. Então, não teria perigo dessa combinação dar alguma coisa errada. E só para vocês entenderem melhor, outra opção que eu teria para fazer o degradê com o laranja seria o rosa. Porque o rosa, ele tem vermelho na composição. Ele é formado pela mistura do vermelho e o branco. Então, o rosa tranquilamente faria um degradê legal com o laranja, sabendo que o laranja também tem o vermelho na composição. Então, vocês percebem que tanto o laranja como o vermelho, como o rosa, eles têm um vermelho em comum, ele tem uma cor em comum. Então, essa é a harmonia análoga. Outro exemplo que eu posso dar para vocês, se eu estivesse começando o ensumado com a cor rosa, por exemplo. Qual a outra cor que eu usaria? Tranquilamente, eu poderia usar o roxo, tá? Porque tanto o rosa como o roxo, eles também têm um vermelho na composição. O rosa, ele é formado pelo vermelho e o branco, e o roxo, ele é formado pelo azul e o vermelho. Então, facilmente os dois dariam um degradê bem legal. Depois do roxo, então, usaria o azul. Outra forma de jamais errar no esfumado colorido é fazer a harmonia monocromática, que é aquele famoso tom sobre tom. Se eu estivesse fazendo um esfumado em tons de vermelho, por exemplo, eu usaria um vermelho bem forte, depois iria diminuindo a saturação dos outros vermelhos até chegar no rosa, entendeu? Então, a saturação ela vai diminuindo da cor. Igual se eu usasse uma sombra laranja, por exemplo, eu iria usando laranjas um pouco mais claros para ir fazendo o degradê de cores com essa harmonia monocromática. Agora eu vou provar aqui para vocês como a gente precisa realmente ter um estudo mais aprofundado da colorimetria. Se a gente simplesmente escolhesse aqui uma harmonia aleatória, por exemplo, essa complementar, e fosse tentar fazer um esfumado com ela, o que é que aconteceria? Vou colocar aqui uma sombra mais puxada para o vermelho, para o vinho. Vou colocar a sombra verde, supondo que aqui estamos fazendo um esfumado no olho de uma cliente. E aí, se eu fosse tentar fazer essa combinação aqui, do vermelho com o verde, sem entender nada de cores, sem entender qual a cor que elas dariam, olha o que aconteceria. Ó, vocês percebem que tá aqui, bem aqui no meio, tá bastante acinzentado? Então, era isso que iria acontecer se eu fosse tentar fazer um esfumado usando essas cores do círculo cromático, sem entender o que é que aconteceria na mistura delas duas. Então, eu vou colocar aqui uma em cima da outra para vocês verem como elas duas se neutralizam. Esse tipo de harmonia já não serve para fazer um esfumado, a não ser que seja um detalhe. Por exemplo, você fez um olho todo verde e quer fazer um leve detalhe no cantinho do olho ou no esfumado inferior, aí daria certo, tá? Mas no caso de as sombras se misturarem, as duas, já não daria certo. Elas ficariam acinzentadas, elas se anulariam, tá? Ela formaria um marrom. Outra coisa bem legal é que, tipo assim, a cliente pediu um olho verde, só que no final ela não gostou. Então, facilmente você poderia vir com o vermelho por cima, uma sombra vermelha por cima, para poder anular esse verde. Ele viraria um marrom, então. Então, agora eu vou criar aqui um esfumado junto com vocês, usando as cores
né? Harmonia de cores análogas. Aí eu vou começar com o tom de amarelo. O pincel é o da Levangia, o Delta 09. E essa cor ela vai ser a nossa primeira cor. Então eu vou fazer um esfumado aqui mais pra forinha do olho. Eu já vou pigmentando, dando essas leves esfregadinhas, porque é isso que vai fazer a sombra pigmentar. Pigmentei ele até do cantinho externo até o ponto alto do olho. Eu gosto desse pincel porque ele tem uma ponta mais... ele tem uma pontinha, tá? Então, com a pontinha dele, eu venho aqui na bordinha desse amarelo, jogando ele levemente pra fora. Então, eu pego mais cor e venho na bordinha jogando levemente pra fora. O negócio é você não ficar arrastando o pincel no corretivo, né, no olho, sem pegar mais sombra. Você tem que estar abastecendo o pincel sempre com a sombra. Porque aí o que acontece? Se a gente fica arrastando o pincel sem sombra nenhuma, a gente vai acabar tirando o que a gente já aplicou. E agora eu vou vir com a cor laranja. Eu vou usar o pincel da Dai Makeup, é o 136. Aí eu vou aplicar aqui, ó, também mais pra forinha do olho, pigmentando bem essa sombra. Com o mesmo movimento, gente. Sempre para pigmentar a sombra, você vai fazer esse movimento de arrastadinha, como se estivesse dando uma esfregadinha, e ao mesmo tempo já vem com um movimento um pouco mais circular, para que essa sombra ela não fique tão marcada e seja difícil de esfumar. Tô saindo um pouquinho mais para as bordas, para poder esse laranja ele fazer um degradê com o amarelo. E com o restinho que sobra no pincel, traz para fora. Ó, dá uma alongada também. E sempre tendo esse cuidado de a segunda cor, né, ela não ultrapassar a cor amarela aqui no ponto alto, ó, só trago o restinho dela. Só o que sobrou no pincel eu trago. E pra ela não cobrir o amarelo aqui nessa parte de cima também. Tem que fazer só o degradê, ela não pode cobrir totalmente a cor anterior. Aí eu também posso voltar com o pincel do amarelo e aplicar ele bem na bordinha do laranja, para fazer um degradê ainda mais bonito. E sempre que a gente faz esse processo, a gente tem que voltar com a cor que a gente acabou de colocar, que no caso foi o laranja, para pigmentar ele novamente. Porque quando a gente esfuma as bordinhas, acaba tirando um pouquinho da cor. E eu já venho aplicando com esse movimento circular, só para pigmentar, para fazer duas coisas. Para voltar, para repigmentar, né? Não sei nem se existe a palavra. Mas a gente tá repigmentando esse laranja e já dando acabamento para ele ficar esfumadinho com o amarelo. Também vou pegar esse amarelo e colocar aqui, ó, só para fazer aqui um contorno abaixo da sobrancelha e emendar com o contorno do nariz. Que isso dá mais acabamento na maquiagem, fica como se fosse uma coisa só na maquiagem. E agora eu vou para minha terceira cor, que é o vinho. Então eu aplico mais para próximo aqui dos cílios, para que eu não cubra as cores anteriores. E ó, quando eu venho aplicando ele e esfregando ele, ele já vai fazendo um degradezinho pro laranja. Venho trazendo aqui só o restinho pro ponto alto. Agora eu vou voltar com a cor anterior, que foi o laranja. E eu vou voltar com um pincelzinho de esfumar mais preciso. Vou vir bem na borda desse vinho que eu acabei de aplicar, fazendo movimentos circulares. Aí eu venho dando um acabamento assim geral, um pouquinho acima do amarelo. Ó, gente, fiz todo o esfumado aqui, vocês conseguem perceber que o amarelo, quando ele se juntou com o laranja, virou mais uma cor. No caso, virou um amarelo alaranjado. Quando o laranja se misturou com a cor mais vinho, virou aqui outra cor. Um laranja mais forte, não, um laranja mais avermelhado. Por isso que a colorimetria ela é tão importante que a gente saiba, que a gente entenda, tá? Pra poder a gente ter um bom resultado quando a gente for fazer nosso esfumado. Enfim, serve pra tudo. Pra fazer mistura de base, né? Pra chegar no tom da cliente. Então, colorimetria é tudo na maquiagem.